alguns conceitos muito similares à pegada de manguigola, usando eles para atacar na longa distância e saber ao certo o que atacar a longa distância, o que esperar da longa distância e trabalhar diretamente os ataques de volante, de triângulo e de baratoplata. O que eu quero trabalhar hoje aqui é uma variação da pegada tradicional de manguigola, né? Antigamente a gente usava bem mais, assim, bem menos guardas abertas, então hoje a gente tem um monte de coisa de guarda aberta aqui, né? Mas antigamente a gente se baseava muito na guarda fechada, né? E na barriga pelo bíceps, né? Ou senão uma situação bem semelhante, né? Na de la riva ou na de la riva aqui, né? Então esse pé na barriga, pé no bíceps, essa distância de jogar na guarda, né? Onde eu uso os pés para te dar aquela esgaçada, né? E uso as pegadas para quebrar a tua postura e expor o teu braço. Expor o teu braço, lateralizar os teus ombros, às vezes expor o pescoço também, entendeu? Então, essa sempre foi uma pegada que tu vê que desde a guarda fechada aqui, ó, desde a guarda fechada aqui, qual era a ideia? É tentar usar a manguigola para expor situações de armlock, né? Usar manguigola para trabalhar triângulo. Então, a partir do momento que o cara normalmente buscava a guarda fechada, né? Onde eu consigo alcançar todo o cara, entendeu? Então, pô, é uma coisa lógica buscar a guarda fechada no início do rola, porque se eu sou de trabalhar com a mão na perna, eu alcanço a perna. Se eu sou de trabalhar com gola e gola, eu alcanço a gola. Se eu sou de trabalhar em lapelas, eu já começo a trabalhar lapelas, né? Mas, né, uma pegada bem tradicional é essa aqui, que envolve, né, situação de quebra de postura, de gola rodada, situação de entrada de manga em estrangulamento e a exposição do braço para omoplata ou a exposição do braço para triângulo. Então é uma pegada bem completa, uma pegada bem tradicional, né? E quando a gente começa a jogar em longa distância lá, o cara começa a ficar de pé e eu começo a criar o espaço e trabalhar com ele de longe aqui, ó, tá? Essa pegada também é uma pegada que protege bastante, né? Que esse cara começa a manipular o pé do quadril, né? E acaba expondo a região do ombro dele aqui. Tá? Então, essa pegada aqui, ó, ela já é bem tradicional e eu queria falar de uma variação da pegada dela, porque de uns tempos para cá, o que a gente tem trabalhado muito mesmo? A exposição que gera cruzar a pegada. Então, desce lá, né? Desde aqui de baixo, ó, toda vez que eu trabalho, ó, em vez de fazer a pegada tradicional aqui, ó, começar a cruzar essa pegada. Entendeu? O que eu tenho que avaliar? Que o meu adversário está muito mais exposto para eu começar a contornar ele, muito mais exposto para eu começar a contornar ele e ir para as costas, né? Eu em nenhum momento perdi, né, o ataque do armlock, né? E em nenhum momento eu perdi o ataque do triângulo, né? Cruzando essa pegada, ganhando ainda essa situação, esse trunfo de dar o tempo inteiro, né, expondo as costas e com esse cara tentando voltar de frente para mim, a exposição que gera esse cara ter que defender a saída para as costas. Então, de uma forma natural, de vários lugares a gente começou a cruzar a manga, desde o jogo de pé, cruzando para passar a guarda e fomos introduzindo, né, sempre que dá essa variação de cruzar o manga, entendeu? E aqui em cima eu tenho 3 movimentinhos ali que me ajudaram muito a entender a pressão que eu posso dar. Porque
todos esses ataques agora, basicamente, e eu queria falar basicamente da exposição de costas. Todo mundo pensa, pô, a partir do momento que eu cruzei a mão, entendeu? Apareceu as costas. É verdade, mas não é. Aparece as costas a partir da distância que tu tá do cara, entendeu? Então, numa curta distância, que tem uma guarda fechada, numa meia guarda, que tu tá embaixo do cara, tu cruzar a manga do cara, as costas tá ali, tá perto, entendeu? Então, por exemplo, eu tô aqui na meia guarda, consegui cruzar esse braço, aí eu tô perto, e é aqui que entra já a exposição de costas, né? Tu vê, de uma meia distância, que daí já vem uma guardazinha, tu vê que eu ainda consigo, né, quebrar essa distância, daí primeiro focar no quadril e daí começar a expor, né, ainda para as costas. Mas quando esse cara se levanta, entendeu? Esse cara tem uma boa base, esse cara tem uma boa postura, esse cara começa a levantar, começa a botar a mão no teu joelho, tu tem que abrir a guarda. Por quê? Porque ele está fazendo a premissa de desconstruir tua guarda de curta distância, fazendo o quê? Se afastando. Eu tenho que saber como abrir a guarda, eu tenho que saber como jogar, entendeu? E é aí que normalmente aparece a variação de manguigola da guarda aberta, pisando no cara, usando a extensão do corpo. Nessa distância, pegar as costas é difícil. Nessa distância não é bem assim pegar as costas. Tudo é que cruzar a manga ali já envolve quando ir para as costas e escalonando, e dominando o cara de outras formas, entendeu? Então, tu vê que agora, tô aqui com a manguigola, o Viana começa a levantar lá, botei na distância, pisei. Entendeu? Tu vê que, a partir daqui, ó, se eu começar a cruzar a manga, tá? Costas, tá meio longe, ó. Tu vê que antes que eu simplesmente sentei colando no quadril, se eu sentar eu vou colar na perna, ó. Eu ainda tenho um grande caminho de sair daqui e chegar aqui, entendeu? Então, como trabalhar essa manga cruzada numa situação de longa distância, né? Então, eu vou pedir para o Pedro ficar de frente da câmera. Ó, o que eu vou fazer? Posso começar com a pegada já tradicional, vou dominar aquele plano bíceps ali, né, por uma questão lógica de tirar a facilidade de uso dessa mão dele, né? Então, ó, vou trocar. E por um momento eu fico com as duas mãos, até ter confiança de soltar a primeira mão. A primeira mão, ela tá boa aqui, ó. A segunda mão, se eu negligenciar na troca, o Viana arranca essa mão aqui e eu perco, né, esse controle dele. Então, ó, eu tô com a mão na bola e mão na manga, tá? Eu vou vir com as duas mãos na manga e vou ajeitar para a segunda mão e vou vir aqui, ó, nessa costurinha do sovaco dele aqui, ó, tá? Que daí tu vai ver que fica uma pegada bem confortável e que domina muito o ombro dele. Entendeu? Então, se alguém tem quando eu faço essa troca de pegada, eu não posso achar que ele vai conseguir posturar como soltou a mão da gola, mas ainda controla a postura dele aqui. Olha como botar esse braço já para o lado de cá, ó, deixa esse bote do triângulo muito justo, porque eu já entro puxando o ombro dele para dentro e cruzando o braço de uma forma mais natural do que se eu puxar ele para o triângulo aqui, ó. Aqui tu vê que é mais natural puxar ele para mim, e daí eu vou cruzar lá depois, né? Quando eu já estou aqui, ó, o natural já é esse braço cruzado. Mão na canela, eu gosto muito desse momento de usar o meu tronco, né, para não deixar ele tirar o braço. Um pouquinho aqui, ó. Quando eu cruzo esse braço aqui, ó, pego uma canela, cruzo o braço, uso o tronco, ó, para manter o braço dele cruzado, guardado ali dentro. Ó, quase como se eu, quase não, já tentando
achar a esgrima desse braço. Tá? A partir daqui, completo o triângulo, aperto. Se esse cara posturar aqui, ó, eu uso meu cotovelo já para completar. Então, tu vê que a puxada natural do triângulo com o braço cruzado já te bota sem a necessidade de um ajuste, né, posterior. A posição ela já entra muito ajustada, tá? Então, a partir daqui, eu quero que vocês vejam que aquela postura de ficar cruzando o braço, ela fica o tempo inteiro expondo a lateral do cara, não necessariamente para as costas, mas para uma catada de perna, por exemplo. Eu estou aqui, eu vou pisar no pé dele, cruzar, e aqui, nota como eu já vou apoiar a mão no chão como estou numa levantada técnica, abraçar a perna dele numa levantada técnica, cabeça no abdômen e, posso começar a levantar com a perna dele, desde esse ângulo aqui. Eu estou aqui, estou fazendo a pressão nele, vou tirar o apoio dele, pedalando, abraçando e subindo com a cabeça. E a partir daqui vou manipular ele, subindo, com o single leg e tendo o bônus da pegada da manga também. Tá? Então, tu vê que o mesmo movimento que naturalmente eu botaria nas costas se fosse uma curta distância, acaba virando um movimento de subir com a perna, para completar como quero. Tá? Agora, já trabalhei mais ou menos duas maneiras ali. O triângulo segue muito parecido, circulando com o single leg ali, e tem mais dois ataques muito fortes que eu posso fazer dessa situação, que trabalha justamente na exposição do braço com a manga cruzada, e nem sempre é sobre cruzar a manga. Às vezes é justamente utilizando a resistência da cruzada da manga que eu vou completar meu ataque. Então eu quero que fique pressionado aqui, olha lá. Aqui, lá. A partir do momento que eu estou essa cruzada aqui, eu estou tentando voltar de frente para cruzar o Viano ele puxa o ombro de volta lá para o lado de cá. O que eu posso fazer? Eu posso vir na perna dele e entrar, como se eu fosse dar um rolamento para trás, como se eu fosse forçar o joelho do Viana. Mas olha o laço ao contrário do tradicional que essa perna está fazendo e botando lá atrás, com o quadril bem alto. Então, eu estou aqui, eu vou vir, subo lá em cima e boto o pé lá para dentro. Meu joelho ele bate, para completar o volante no armlock. Se ele não roda, eu pego dali mesmo. Olha lá. Eu estou aqui, cruzando, ele puxa de volta. E entro. Aqui, se ele não cair, é aqui que eu pego. Se ele cair, eu giro, E ainda tem umas variaçõezinhas de leg lock dessa situação, acredito que ficou bem evidente, mas isso a gente fala em outra aula, tá? Agora, alguns anos atrás, a gente começou a estudar o Baratoplata. E o Baratoplata fez muito sentido dentro desse jogo de cruzar manga. Então, basicamente, aqui uma fechada, só para ilustrar, basicamente a gente estoura a manga aqui com a manga cruzada, cruza o braço com tudo, e quando esse cara tenta dar aquela cotovelada para voltar o braço, eu conduzo a mão e entro para a pegada de Baratoplata.
Mas uma das coisas que a gente viu foi que, fazendo isso da fechada, tem toda a logística de livrar essa perna para passar para cá. Então, né, eu vou ter que fazer a pegada, sair para um lado, tentar criar um espaço para tirar minha perna e agora eu posso voltar. Né? Quando a gente transferiu isso para longa distância, a gente achou um grande valor da posição. Porque na longa distância, a parte mais trabalhosa da finalização não existe. Por quê? Porque aquela perna está livre. Então, ó, essa mesma situação lá, ó, eu estou, né, pé na barriga, pé no bíceps, eu vou cruzar e vou entrar, ó, a minha mão no braço dele ali, ó, numa esgrima ao contrário. Olha como eu já coloco a mão pro meio das minhas pernas lá e fico com a mão, ó, esperando receber a minha coxa, ó, quando a perna passar, para finalizar em baratoplasma. Tá? Então, ó, aqui o lado de cá, estou trabalhando lá. Lembra sempre da transição ficar com as duas mãos até ter confiança na mão nova. Né? Cruzei, ó, vou entrar e vou botar a mão para dentro. Vou passar a perna, segurar, e agora esse pé no quadril, ó, me ajuda a girar para o ângulo do baratoplasma. Se eu quiser um pouco mais de torque, o cara exigir um pouco mais de torque, solto a ponta da mão, deixando ela travada só no quadril e vou entrando para dentro das pernas do Liano aqui, ó, o movimento que vai ajustando, né, a situação de Kimura, né, que é o ângulo correto de pegar o baratoplasma em todas as faixas. Né? Se eu já sou faixa marrom ou faixa preta, daí eu não preciso ter um preciosismo tão grande dentro da posição, porque daí eu fecho o triângulo e puxo, né, um movimento de gaveta ali, né, num ataque daí de chave de bíceps. Né? Esse é o grande cuidado que eu tenho que ter com o baratoplasma, né, porque quando chego aqui, entro aqui, faço esse movimento aqui. Tá? Se eu não me preocupar em tirar o quadril de dentro e girar, né? Se eu simplesmente chegar aqui, fechar um triângulo e puxar o braço do Viana, eu também finalizo, mas eu finalizo em chave de bíceps. E daí é importante a gente ter conhecimento. Chave de bíceps, conforme a IBJJF, é marrom para cima. Né? Então, cuidado aí, galerinha, para não ser desclassificada, né, na posição errada. Beleza? Acredito que era isso por hoje.